Olá, aqui o Soberano Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Fulena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa. A Beth está aqui na tela, né, junto comigo já, e vai chamar já já o nosso convidado. Mas antes eu quero convidá-los, né, Beth? Queremos, né, convidá-los a seguir, que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais, né, se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube, né, dando aí o famoso joinha para ampliar a nossa transmissão, e também que vocês se inscrevam, se for possível, no nosso canal no Instagram. Nosso Instagram está aqui na tela, o QR Code, e o nosso Instagram, o endereço é @SOS. Hoje nós vamos falar da reforma tributária, um tema que a princípio pode parecer complicado, mas nós vamos descomplicar esse tema hoje, né, Beth? Vamos tornar que as pessoas possam compreender tanto que se falou e se fala no Brasil sobre reforma tributária e seus reflexos sobre a soberania e o desenvolvimento do país. Beth, quem é o nosso convidado? Chame ele aí para integrar aqui a tela conosco. Então, para tratar desse assunto, que parece meio frio, meio técnico, mas que é muito importante para todos os brasileiros, convidamos o Paulo Clias, que é um grande companheiro que está atuando nessa área e vai dividir aqui conosco essa entrevista, esse programa de hoje. Olá, Paulo. Muito obrigada. Olá, Beth, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra para mim poder conversar com vocês, com todo o apoio aí do SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros, e uma saudação especial, óbvio, a todas e todos que estão nos assistindo. Eu sei que o tema aparentemente pode ser complexo, complicado, mas uma vez isso acaba sendo um pouco a minha sina, né? E um entrevistador uma vez, não, vamos chamar o Paulo Clias, o descomplicador geral da República, né? Então, vamos ver se a gente consegue descomplicar hoje, né, esse tema com vocês. Tá bom. Então, vocês já viram que o nosso programa tem tudo para ser em vez de ser um tema frio, técnico, ser bem quente aqui no debate político do país. Bom, eu vou fazer, o Paulo é doutor em Economia pela Universidade de Paris, em Nanterre, na França, e é membro de carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. É ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não é isso? A nossa carreira, ela sempre evoluiu ao longo dos tempos, né? Então, ela sempre foi do Ministério do Planejamento, depois, na época do Bolsonaro, ele criou aquele monstrengão, né, Ministério da Economia, então a gente ficou, e agora, quando o Lula chegou para o terceiro mandato, ele criou o Ministério da Gestão e Inovação do Setor Público. Então, formalmente, a nossa carreira está ligada ao MGI, da ministra Esther Dweck, professora aí da UFRJ. Da Tebet, não, né? Não. Melhor assim, né? Bom, então, como a gente falou aqui um pouquinho no começo, na introdução que o Folena fez, esse tema do programa é complexo e aparentemente técnico, mas como você é da área de economia política e como a nossa querida Maria Conceição Tavares, que acabou de nos deixar aí no início da semana, dizia, a economia política só é importante se ela puder impactar sobre a vida das pessoas, né? Então, é isso que a gente queria ver com você, como que a gente pode caracterizar essa reforma tributária, que, na verdade, foi uma PEC, né, no ano passado, e que ela agora está em outra fase de regulamentação. Como que a gente pode explicar o sistema tributário brasileiro ao longo da história política do Brasil, que é uma complicação, e parece que, aparentemente, essa mudança na Constituição vem para facilitar, descomplicar, simplificar, é isso mesmo? Mas então a gente queria que você contasse um pouco dessa história dos tributos, né, dentro da história política do Brasil. Ok. Bom, então vamos lá. Quer dizer, quando a gente fala reforma tributária, né, quer dizer, o tributária
tem a ver com tributos, né? Quer dizer, que, na verdade, é juridicamente, né, uma abordagem mais ampla de tudo aquilo que o Estado arrecada, né, de empresas, de pessoas, de famílias, enfim. Por quê? Porque dentro de tributos, né, às vezes as pessoas confundem, você tem naturezas diferentes. Por exemplo, o imposto é um tipo de tributo, mas você tem outros tributos que não são impostos. Então, você tem, por exemplo, contribuições, são impostos. Você tem outros tipos, outras modalidades, vamos dizer assim, tributárias, né? Mas que, vamos dizer, tributo não se resume a imposto. Essa aqui é a minha ideia. Porque as pessoas falam, bom, mas por que fala reforma tributária se está falando de imposto? Né? Porque juridicamente você tem essa diferença e ao longo da nossa conversa a gente vai dar alguns exemplos, tá certo? Mas, quando a gente fala também de reforma, no caso brasileiro, ao longo das últimas décadas, principalmente a partir de 1988, tá certo? Quer dizer, a Constituição Cidadã, né, que estabelece todo o novo marco político, jurídico, social, cultural e também econômico, né, tem um capítulo especial sobre o sistema tributário. Tá certo? E o que acontece? Quer dizer, apesar de todos os avanços que a Constituição ofereceu do ponto de vista de políticas sociais, de direitos sociais, direitos humanos, essa coisa toda, no campo da tributação, quer dizer, não teve uma mudança significativa com relação à herança, a gente pode dizer, secular, né, da tributação brasileira. Né, nos períodos, por exemplo, Getúlio Vargas, depois a época do desenvolvimentismo, década de 50, 60, depois o golpe militar em 64, também mudou o sistema tributário, depois vem a Constituição de 88. Mas por quê? Porque uma das características fundamentais desse sistema tributário, e que é uma herança, né, lá para trás, é aquilo que no tributarês, vamos dizer assim, né, os especialistas chamam de um sistema tributário regressivo. Né? Então, vejam, regressivo por oposição a quê? A progressivo. O que seria um sistema tributário regressivo? Seria um sistema de tributação, de incidência de impostos, em que você penaliza a base da pirâmide da nossa desigualdade, das pirâmides socioeconômicas dos países. Ou seja, quem tem menos renda, quem tem menos patrimônio, paga proporcionalmente muito mais imposto do que os setores do topo da pirâmide, né, que apesar de terem muito mais renda, muito mais patrimônio, proporcionalmente contribuem muito menos para a formação daquilo que a gente chama do bolo tributário. Então, essa é a característica fundamental do nosso sistema, sempre foi assim, né? Quer dizer, tem aquele jargão que rico não gosta de pagar imposto, e é verdade, quer dizer, por quê? Porque a incidência da tributação, né, quer dizer, ela guarda uma característica fundamental que é do nosso passado colonial, escravista, você percebe? Quer dizer, onde as classes dominantes sempre se acharam donas do país e do seu povo e dos recursos naturais e que eles não têm nenhuma obrigação perante esse coletivo social, tá certo? E essa característica, ela permanece e não muda. Você percebe? Quer dizer, então, vamos dar alguns exemplos. O que acontece? A base da nossa tributação era e continuou sendo, depois de 88, isso é importante a gente frisar, é o consumo. Quer dizer, é o elemento fundamental da incidência do tributo. Isso significa dizer o quê? Que você tributa proporcionalmente menos as rendas, principalmente as rendas muito elevadas, você percebe? A gente vai falar um pouco sobre isso. E você tributa praticamente nada, zero, o patrimônio. Quando você fala patrimônio, você fala basicamente capital. Do ponto de vista da renda, vamos pegar a renda, então. Por que ela é regressiva? O nosso sistema de imposto de renda sobre pessoa física, como se diz, né? IRPF, porque tem imposto de renda sobre pessoa jurídica, sobre as empresas, ele tem uma alíquota máxima que é muito mais baixa do que qualquer outro país do resto do mundo. Eu não sei se está tendo alguma reverberação aí, mas, enfim, para mim está aparecendo. Mas, enfim... Está bom o seu som.
Então, desculpa, perfeito. Do que os países, por exemplo, da OCDE, né? O pessoal do sistema financeiro adora encher a boca para falar da OCDE, que pega os países, né, dos mais ricos do mundo, etc., Operação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ali você tem países, por exemplo, países europeus, Estados Unidos, que o imposto de renda, a alíquota mais alta, ela chega às vezes 40%, 45%, 50% nos chamados países escandinavos. Né? Que é o quê? Uma forma não apenas do Estado arrecadar recursos para desenvolver políticas públicas, que é fundamental, mas utilizar a política tributária para uma coisa fundamental. Você lembrou, né, da nossa saudosa e querida professora Conceição, né, Conceição Tavares, que é o quê? A política tributária sendo utilizada para fazer justiça social. Isso é muito importante, não é apenas para encher os cofres do tesouro, é um mecanismo que você proporciona o quê? A melhoria da distribuição de renda, porque você pega recursos de quem está no topo da pirâmide, que tem que contribuir para esse sonho coletivo, e vai aplicar em políticas públicas que vai se dirigir basicamente para quem está na base, né, da pirâmide, tá certo? Então, nada mais justo, mas a gente não tem. O topo no Brasil é 27,5%, e veja a loucura, quer dizer, é considerado rico do ponto de vista do imposto de renda quem ganha acima de R$5.000. Você percebe? Quer dizer, então o sujeito tem um salário, uma renda de R$6.000 por mês. O outro que tiver de R$200.000 por mês, eles vão pagar exatamente a mesma alíquota. Você não tem alíquotas progressivas, que seria o normal de um sistema minimamente justo e racional. 27,5, tá bom. Acima disso, uma faixa com 30, outra com 32,5, 35, e assim progressivamente. Não temos. Um outro aspecto da perversidade, o imposto sobre o patrimônio. Né? Quer dizer, você tem bilionários, você tem setores, né, que agora não se fala nem mais do 1%, é do 0,1%, estudos falando do 0,01% mais ricos, tá certo? Que não pagam absolutamente nada de um imposto que existe também na maioria dos países capitalistas desenvolvidos, que é chamado do Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. O Paulo está sonhando, maluco? Não, o IGF está na nossa Constituição. Em 1988, os constituintes, nesse capítulo que a gente está conversando sobre o sistema tributário, colocaram um artigo dizendo, olha, uma lei complementar, em 88, já vão 36 anos, vai ser completado agora em setembro, né? Uma lei complementar vai estabelecer as condições de funcionamento do imposto sobre grandes fortunas. Pergunta se em algum momento isso foi? Nunca. 36 anos. E jamais houve nem debate, nem tramitação, nem nada dessa proposta. Que seria basicamente o quê? Você pega grandes fortunas, estabelece um limite, olha, acima de X milhões, bilhões de patrimônio, né? Não é que o cara da classe média vai achar, não, vou querer tomar minha casa, meu fusquinha. Não, é gente de muito dinheiro, né? Mas a lei que deveria estabeleceu uma alíquota, é normal, mas nunca foi feito. Que é mais uma perversidade do nosso sistema, não é da estrutura da Constituição, mas é da prática do sistema tributário e da pressão que as classes dominantes sempre exercem sobre o aparelho de Estado, sobre o Ministério da Fazenda, os responsáveis pela área econômica, é um presente que eles receberam do Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente, que é a chamada isenção para lucros e dividendos, que é uma loucura. O Brasil parece que tem mais acho que a Letônia, tem algum país lá na Europa que tem essa regra. Você isenta lucros e dividendos de pagamento de imposto de renda, isso é uma loucura. Quer dizer, o cara que ganha R$2.000 tem que pagar. Agora, o acionista que recebeu os bilhões, seja dos lucros da Petrobras, do Banco do Brasil, só para falar de empresas públicas, né? Ou do capital privado, ou mesmo, vocês devem ter contato com isso no seu meio de categoria econômica, social, muita gente prefere não mais ser empregado
na forma seletista, um contrato de CLT, mas aquele que, ao longo das últimas 2 décadas em especial, depois dessa lei, que é de 99, se não me engano, você tem aquilo que a gente chama de pejotização, né? Que não tem nada a ver com a empresa Peugeot, muitas vezes as pessoas confundem, é de PJ, pessoa jurídica, né? Quer dizer, o sujeito, ele cria uma empresa de fachada, né? Um MEI, por exemplo, microempreendedor individual, etc., e a relação de trabalho que ele tem com a empresa, ou não, pode ser que ele faça trabalho de autônomo, etc., mas é através da sua empresa, o que ele recolhe no final do ano como lucro dessa empresa, mas que é ele trabalhando, basicamente, mas contabilmente você chama isso de lucro, você retira tudo e não paga um centavo de imposto de renda. Ao passo que se ele tivesse a mesma remuneração como CLT, por exemplo, ele seria obrigado a pagar, porque é isso que estabelece a lei. Você percebe? Então, para mostrar alguns exemplos de como o nosso sistema tributário, apesar de todos os avanços da Constituinte, é importante a gente lembrar, na área social, etc., no que se refere ao sistema tributário, ele avançou pouco. E o que acontece no dia seguinte da reforma tributária, quer dizer, as classes dominantes não contentes com o sistema regressivo, começaram a avançar sobre uma série de conquistas, né? A gente está discutindo agora, infelizmente, pisos de saúde, de educação, né, retirar o benefício da Previdência Social, né, da indexação ao salário mínimo, etc. Mas não apenas isso. Eles, não contentes com o pouco que eles pagam de imposto, com esse modelo todo que a gente está mostrando para vocês, e que quando pagam é transferido para o consumidor, porque o imposto fundamental é o sistema da tributação do consumo, então é o consumidor que paga aquilo que a empresa recolhe, porque isso vem no preço do produto, tá certo? Eles têm esse discurso, não, de que o Brasil é um país que, né, o custo Brasil, como eles dizem, era, né, a coisa do custo do trabalho, então eles batendo o tempo todo nas conquistas que a CLT ainda se tentou segurar, apesar das reformas do Temer e do Bolsonaro, e a questão tributária. Né? O Brasil não consegue mais pagar imposto, o Brasil vai quebrar, etc. Tem a Associação Comercial de São Paulo, né? Criou, num certo momento, o impostômetro. Né? Então, ficar lá no centro da cidade, eu falo que eu sou de São Paulo, né? Apesar de morar muito tempo fora aqui em Brasília, e lá ficava a cada segundo correndo o quanto, né, a sociedade, teoricamente, estaria pagando de imposto. Aí o movimento popular democrático, não contente, falou assim, vamos criar o sonegômetro, né? E colocaram lá também mostrando que, tudo bem, tem imposto e é importante que haja imposto, não é a sanha arrecadatória do Estado, aquela imagem. Não, imposto é um contrato social em que os agentes políticos, econômicos, as pessoas, as empresas, pagam para que essa sociedade consiga viver em harmonia, com justiça social, com melhoria da qualidade de vida do seu povo, é só isso. Então, eles encaminharam essa sanha, né, que é contra o sistema. A mesma coisa com a reforma tributária. Então, por isso que a coisa não avançou. Quer dizer, desde 88, no dia seguinte da Constituição, isso começou a vir à tona. Não, tem que mudar, não pode ficar assim. O que acontece? Você tem contraditórios muito elevados. Você tem capital e trabalho, primeiro ponto. Quer dizer, como é que vai fazer uma coisa que consiga articular bem esses interesses? Você tem setores, você tem o campo, a atividade agrícola, atividade industrial, atividade de serviços, atividade financeira. Tem interesses contraditórios, mesmo no interior das classes dominantes, e precisaria se entender. E você tem um outro aspecto que também pesa muito do ponto de vista das dificuldades, que é aquilo que a gente chama de pacto federativo. Porque esse mesmo capítulo da tributação, do sistema tributário, ele atribui competências de tributação para os 3 níveis da federação, como a gente disse. Então, você tem tributos da União, você tem tributos de estados e Distrito Federal, e você tem tributos para municípios. E isso, muitas vezes, entram em contradição, tá certo? E aí tem o interesse corporativo, por exemplo, dos prefeitos, sempre que tem a marcha de prefeitos, eles têm propostas, e é compreensível que seja assim, tá certo? Você tem a pressão dos estados, né? 26 governadores, mais um governador do Distrito Federal, e você tem quem está sentado, né, no Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, ou mesmo num pacto, né, de governabilidade do governo federal, querendo
primeiro, que a União tenha os seus recursos e tentando coordenar esse novo desenho, e por isso que a coisa é muito complicada. E demorou tanto tempo para ser aprovada, então, como vamos chegar ao momento de hoje, né? Finalmente, depois de muito debate, foi aprovada, então, aquela PEC que virou, então, a Emenda Constitucional 132, ela já está valendo, já foi promulgada, mas que não mexe em absolutamente nada de todas essas dificuldades que a gente comentou antes. O sistema regressivo continua, nada. A única coisa que ela fez, e vamos dizer, é uma coisa positiva, mas não é nenhuma panaceia, ela promoveu aquilo que eu chamo de uma modernização do sistema arrecadatório. Então, a gente vai falar com detalhe quando começar a discutir os aspectos da reforma atual, né? Você tinha impostos da União, dos estados, dos municípios, sobre o mesmo fato gerador, como a gente diz, né? O momento que incide o imposto, e isso criava sobreposição, dupla taxa, dupla tributação, etc., e isso complicava realmente a vida das empresas. Então, essa proposta acabou se resumindo apenas a resolver esse aspecto, né, desse imbróglio da tributação, e nada mais no que se refere aos aspectos da regressividade. Tá certo? Devolvo a bola aí. Ô, Paulo, eu acho que a gente nós não precisaríamos falar mais nada. Você deu uma aula. Eu estava aqui me mexendo, exatamente que você está abordando todos os pontos necessários para falar de reforma tributária. Quer dizer, falar do que aconteceu na Constituição em si, especificamente, criando lá o IVS, né, o IVA, né, ou o CBS, isso não é, sinceramente, para a população é que menos importa. Isso fica mais para os técnicos, né? Fica mais para os economistas, para os advogados, né, para o dia a dia. Agora, você está tocando exatamente nos pontos estruturais, né, da dificuldade que se tem no Brasil diante do próprio sistema político, né, que o país adotou. Agora, Paulo, a Beth fala que eu gosto de fazer comentários, mas eu vou ter que fazer um comentário para introduzir uma questão para você, que eu considero fundamental. O primeiro comentário é que, de fato, o presidente Lula foi marcante nisso. Quer dizer, o prestígio dele, né, junto a governadores e prefeitos, ele conseguiu exatamente fazer esse grande arranjo para aprovar essa reforma tributária, que nunca saiu exatamente como você falou, exatamente pela questão federativa. Estados e municípios que estão sempre desconfiando, e a meu juízo ainda continuam desconfiando. Tanto é que essa reforma é uma reforma para longo tempo. Isso vai entrar em vigor daqui a alguns anos, não é algo de imediato. Muito bem, eu estou falando isso, o mérito do presidente Lula, mas, por outro lado, tem uma coisa que me incomoda muito, Paulo, e você tocou nisso de certa forma. A sociedade brasileira, e a sociedade de uma maneira em geral, numa sociedade liberal, questiona muito, né, a necessidade de se pagar tributo. Fala que se paga muito tributo no Estado liberal. Os neoliberais não querem pagar tributo algum. Só quem paga tributo no Brasil e no mundo é a classe trabalhadora. Você explicou isso muito bem. Os ricos não pagam tributos. E aí tem um dilema. Qual é o dilema? Eu discutia muito isso antes de se falar em qualquer reforma tributária. Tem a necessidade do Estado arrecadar para poder manter a sua estrutura. Por outro lado, nós temos um endividamento público muito grande. E aí vem a questão: como reduzir tributos para atender os interesses dessa própria classe dominante que explora a classe trabalhadora, se você tem uma dívida pública que ninguém sabe o que é? E aí vem a questão, né, que eu te apresento. É possível falar em redução de tributos, como é anunciado o tempo inteiro, que uma reforma tributária vai levar a isso, diante de um endividamento público gigantesco do Estado que só favorece aos muito ricos? Ou seja, tudo que é arrecadado da população sai para pagar, né, um endividamento público para os bancos, que essa dívida está na mão dos bancos. E aí tem a grande contradição do próprio sistema. E é isso que eu queria te ouvir. E que você, se possível, explique aí para o nosso pessoal, que isso é dificílimo também. Bom, vamos lá. Eu acho que para entrar nos detalhes, né, desse processo que você está sugerindo, a gente teria que
ter um outro programa, né, para ver com detalhe, mas você tem absolutamente razão. O que acontece? Quer dizer, quando você fala na arrecadação tributária, num sistema de impostos e tributos, a ideia é o quê? É que você tenha recursos arrecadados pelo Estado junto à sociedade, de novo, então, trabalhadores, empresas, famílias, aposentados, etc., tá certo? Para dar conta do quê? Basicamente, desse arranjo social, desse pacto de sobrevivência, vamos dizer assim, dessa sociedade. E aí, obviamente, você tem sociedades, como eu mencionei, que aceitam, né, quer dizer, as elites, as classes dominantes, têm um pouco mais de, entre aspas, preocupação social, vamos dizer assim, aceitam participar de uma forma mais solidária ou menos egoísta, tá certo? Desse arranjo, através de tributos. No caso do Brasil, quer dizer, além desse aspecto da regressividade que eu mencionei, você levantou um outro que é muito importante. Quer dizer, quando você olha o orçamento anual, quer dizer, o governo tem que apresentar uma proposta, né, a LOA, né, a Lei do Orçamento Anual, todo ano, e esse orçamento, então, você tem o quê? A distribuição das rubricas segundo as áreas de destinação. E que é basicamente o quê? As tarefas básicas que a própria Constituição estabelece, né? Então, é saúde, educação, previdência social, assistência social, segurança pública, salário dos servidores, forças armadas, saneamento, enfim. A lista é enorme, tá certo? Tem toda essa discussão, inclusive, que não dá para fazer agora, mas que é muito também regressiva, que é a ideia do ajuste fiscal, né, que você tem que buscar superávit primário, e isso implica em corte de despesas, etc. Mas quando se fala primário, né, superávit primário, ajuste primário, responsabilidade fiscal nas contas primárias, esse é um adjetivo malandro, para usar um termo mais polido aqui na nossa conversa. Por quê? Porque primário, no financês, significa tudo aquilo que não é financeiro. Então, quando eu falo, temos que fazer responsabilidade fiscal, austeridade, etc., em quê? Em todas as contas do governo, menos as contas financeiras. Por isso que a saúde, a educação, por quê? Porque as contas financeiras, elas são ditas não primárias, você vê que é uma tautologia, né? E elas correm por fora, é um orçamento à parte. Na prática, quem comanda esse orçamento é o Banco Central, porque é uma conta que o Tesouro Nacional tem também junto ao Banco Central. Só para a gente ter uma ideia, ao longo dos últimos 12 meses, né, para ficar com o critério da anualidade, o Brasil vem batendo recordes, né, a cada mês, mas ao longo dos últimos 12 meses se gastou exatamente 748 bilhões em 12 meses para pagar juros da dívida pública, o que é uma loucura. Você percebe? Quer dizer, e aí fica então o ministro Haddad discutindo detalhe, 1 bilhão aqui, 2 bilhões ali, 3... Mas não, por quê? Porque essa conta está à parte e sobre ela não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem absolutamente nada. Então, é uma deformação, tá certo, desse sistema, né? Não é exatamente o tributário, mas o tributário, como você diz, Jorge, carrega recursos que não vão apenas para as políticas públicas, para políticas sociais. Uma parte expressiva desse valor, veja que agora ela já chega a ser a segunda rubrica mais alta. A primeira, como tem que ser, é a Previdência Social. Veja, a Previdência Social paga quase 30 milhões de pensões e aposentadorias e benefícios mensais. O pessoal diz, não, porque a gastança da Previdência... 70% dos benefícios é igual ou menor, tem até caso menor, a um salário mínimo. E a maior de todas, né, que é zero, é de 5 mil reais, 6 mil reais, se não me engano. Talvez tenha subido um pouquinho. 7 mil. Você percebe? 7 mil agora, desculpa, exatamente, era 5 mil. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é um sistema que também aprofunda essa regressividade, tá certo? Mas reforma tributária, quer dizer, não mexe necessariamente com esse sistema, quer dizer, isso tem que ser discutido quando se diz política monetária, critérios de endividamento, rolagem da dívida pública, etc. Quando você fala reforma tributária nos tempos de hoje, é o quê?
é a emenda constitucional, como você mesmo disse, né? Quer dizer, o presidente Lula conseguiu articular, né? E também é importante mencionar, quer dizer, o secretário especial da reforma tributária, o Bernard Api, né? Que também tem dedicado uma parte dos últimos anos da vida política e profissional dele para isso, né? Porque muita gente dizia, eu sou amigo dele, né? Para mim ele é o Beca, sempre foi o Beca, né? Ele era praticamente impossível botar na mesa os interesses da União, dos estados e dos municípios e chegar nesse modelo de simplificação. Tanto que você diz, quer dizer, a reforma, essa modernização e simplificação, como eu chamo, né, não é propriamente uma reforma tributária, só vai ser plena se for, né, em 2037. Por quê? Porque teve que ser costurado um acordo em que a coisa era feita paulatinamente, porque é compreensível, quer dizer, os prefeitos, através das suas entidades, não querem perder receita do bolo tributário. Os governadores, a mesma coisa, os prefeitos das capitais, né, eles têm uma entidade das capitais e dos grandes municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, também não querem. Quem estiver sentado sempre na cadeira do Tesouro, o Ministério da Fazenda, também não quer. Então, foi se articulando. Por quê? Porque você tinha uma questão que era talvez a das mais difíceis. É aquilo que a gente chama também no tributarês do critério da origem ou do destino da tributação. O que significa isso? O nosso imposto é sobre consumo, né? Então, como que você vai incidir o tributo? No momento que o Paulo vai na padaria comprar o litro de leite, ou no momento que a empresa produziu leite, né, embalou e botou no caminhão para distribuição. E isso acontece muitas vezes no Brasil continental, em estados diferentes. E aí a gente está tratando do quê? Do imposto de circulação de mercadorias. Então, tem casos que é origem, tem casos que é destino, tem tributaristas, né, que dizem que o mais justo é aqui ou ali, mas o fato é que se mudasse da noite para o dia, alguém ia perder e alguém ia ganhar. Os estados que são muito produtores, por exemplo, em comparação com os estados que produzem menos, mas consomem muito, né? Ou, no caso das cidades, a mesma coisa, porque você tem o ISS, o Imposto sobre Serviços, né? E você poderia ter um jogo de ganha-ganha, de perde-ganha nesse negócio. Então, foi uma tarefa difícil, por isso que demorou tanto tempo, mas finalmente foi aprovado. Então, a gente tem a emenda constitucional 132, já está na nossa Constituição, e agora você tem o trabalho o quê? De regulamentação dessa emenda. Porque o que ela fez basicamente? Ela pegou impostos, 5 impostos, né, que tinham uma incidência sobre um único ato, basicamente, de consumo. Então, era o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados Federal, o PIS/COFINS, tá certo? Que são as alíquotas que também incluem, né, Programa de Integração Social e Contribuição de Financiamento da Seguridade Social, incidem sobre isso. E você tem também impostos estaduais, que no caso, imposto estadual. Você tem o ICMS, que é um atributo estadual. E você tem também, em muitos casos, o ISS, que é o imposto municipal. Então, você pegou o conjunto dos impostos federais e juntou num único imposto, aí uma malandragem, o que era o imposto, o IPI, virou uma contribuição, então IPI mais PIS/COFINS, etc., juntou e virou CBS, que vem a ser Contribuição de Bens e Serviços. Certo? Que seria, teoricamente, né, como o Jorge falou, o tal do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o que existe na maioria dos países. A gente não tem um IVA perfeito, a ideia inicial era essa, mas porque a pressão do Pacto Federativo fez que em estados e municípios falaram, não, peraí, nós queremos o nosso independente do bolo da União. E aí a solução política, jurídica, tributária foi criar o quê? Um outro imposto, com a mesma incidência, mas com outro nome, então não é CBS, é IBS, Imposto de Bens e Serviços, de competência dos estados e dos municípios, tá certo? Então, quando a coisa estiver funcionando de fato, na hora que você for comprar um bem ou um serviço, vai ter CBS, federal, e IVS, estadual e municipal. A questão é saber como é que você reparte esse bolo. E aí, então, é uma matéria que vai para a regulamentação.
tá certo? Quer dizer, o que se decidiu é que você vai ter, então são 2 projetos de lei complementar, por enquanto, vão ter outros. Então você tem o PLP 68, que é o que foi aprovado, então que cria o imposto de bens e serviços, como eu falei, a contribuição de bens e serviços, e cria um outro que é muito positivo, não estava previsto inicialmente, que é o chamado imposto seletivo, IS. Isso é realmente um grande avanço nessa proposta. Por quê? Porque ele vai ter uma incidência, esse imposto, que é um imposto novo, não existia antes, ele é seletivo por quê? Porque ele vai incidir sobre bens e serviços que são considerados, vamos dizer, prejudiciais à saúde, e ao meio ambiente e à vida em sociedade, vamos dizer assim. Então, aí você tem carros que poluem, você tem bebidas açucaradas, você tem, enfim, processos produtivos que são poluentes, essa coisa toda, que vão ter uma incidência de um novo imposto, isso é muito bom, né? A maioria dos países faz isso há muito tempo, a gente chega atrasado, mas é uma coisa positiva. O problema é que tem que ficar de olho nas exceções, né? Já começam a aparecer emendas quilométricas, né? Aquela coisa, passa boiada, né? Você abre uma exceção de um setor, vem 584 na sequência também querendo se beneficiar. Corre o risco até de dizer que nenhum bem vai ter incidência de IS, porque todos vão estar isentos. Espero que não. Bom, e você tem um outro projeto de lei complementar, que é o 108, também de 2024. Os 2 começaram a tramitação, ainda vai demorar muito, né? Que trata do quê? Do comitê gestor do IBS. Né? Quer dizer, por quê? Porque justamente você vai ter que ter um espaço do Pacto Federativo, onde os estados e os municípios representados vão discutir como aquele fundo vai ser dividido entre eles, tá certo? Porque aí você tem critérios do PIB municipal, do PIB estadual, número de habitantes da cidade, número de habitantes do estado, né? Para fazer com que o retorno desse bolo de arrecadação municipal mais estadual que foi feito seja distribuído de forma equânime, tá certo? Paulo, eu quase ao fim, mas antes de terminar o programa, quero te fazer uma pergunta, né, que não tem a princípio, pode até parecer que não há uma relação direta com a reforma tributária, mas eu entendo que sim, que é exatamente essa queda de braços entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o comportamento do Banco Central brasileiro independente nesse final de programa, né, porque as pessoas possam entender, porque o tempo inteiro nós falamos sobre isso, você, inclusive, acabou de falar ainda agora, né, exatamente a questão do orçamento que é drenado para pagamento da dívida pública. Dívida pública, nós vamos fazer um programa com você e a Fatorelli para nós discutirmos aí se existe ou não essa dívida, mas aí vem a questão do Banco Central para você. Como você vê esse comportamento do Banco Central, que me parece que tem sido prejudicial ao desenvolvimento do Brasil? Gostaríamos de saber sua opinião. Bom, ótima questão, Jorge. Vocês me controlam o tempo aí, porque o assunto merece. O que acontece? 7 minutos. Então, tá bom. Vou me controlar. Eu ainda tenho uma pergunta antes de terminar, viu, Jorge? Tá bom. Então, vamos lá. O Banco Central, o que é? O Banco Central, no juridiquês, ele é uma autarquia do governo federal. Então, é uma autarquia subordinada ao Ministério da Fazenda e atua na prática, quer dizer, por objeto de definição constitucional, legal, como um órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário e do sistema financeiro. Ponto. Além disso, o que acontece? A gente tem na nossa estrutura jurídica e legal o Conselho Monetário de Política Monetária, o COPOM, que não confundir com o Conselho Monetário Nacional, eu caso confundir aqui, são 2 coisas diferentes. O Copom, o que é? São os próprios diretores do Banco Central, são 9 diretores atualmente, tá certo? Eles tiram o boné, trocam de boné cada 45 dias e deixam de ser formalmente diretores do Banco Central para serem esses mesmos 9 integrantes desse colegiado
Comitê de Política Monetária, que é basicamente responsável pelo quê? Por definir a nossa taxa referencial de juros, a Selic, né? Que é a taxa básica, né, a partir da qual os bancos, as instituições financeiras operam, e é a taxa básica também para a remuneração da nossa dívida pública, tá certo? Qual é o segredo? Durante o governo Bolsonaro, né, em 2021, o Paulo Guedes, e muito apoiado, estimulado pelo establishment, né, do financismo, como eu chamo, né, o sistema financeiro privado, apresentou um projeto, e o Congresso aprovou, infelizmente, né, por pressão do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que criou, na prática, a independência do Banco Central. Por quê? Porque como uma autarquia, como uma espécie de órgão regulador do sistema, ele tinha uma autonomia relativa, né? Quer dizer, o presidente da República apresentava os nomes, tinha um ritual, né? Eles eram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como acontece com vários órgãos, né, da Administração Pública Federal, é bom que seja assim, e estavam empossados, mas eles dependiam do quê? Politicamente e institucionalmente do presidente da República e, no limite, do ministro da Fazenda. Tá certo? Quer dizer, eles não foram eleitos para nada. Eles estavam ali, deveriam estar ali para cumprir uma missão que, no limite, é de um sujeito político que foi referendado pela população numa eleição democrática, que é o presidente da República. Bom, eles já provavelmente antevendo a possibilidade do retorno político de um governo mais progressista, Lula, etc., que aprovaram essa lei que dá o quê? Eles queriam um mandato fixo para os diretores do Banco Central. E criou uma excrescência política institucional. Veja, o presidente Lula, então, foi eleito, tudo bem que foi apertado, 50%, mas ganhou a eleição, é o presidente da República, e ele começa 1º de janeiro de 23, tendo 9 bolsonaristas e adeptos de uma ortodoxia conservadora, etc., sentados no Banco Central. Quer dizer, não apenas não fazendo o que deveriam fazer, que é o controle e fiscalização do sistema financeiro, mas definindo a taxa de juros. E aí ficou, então, o Roberto Campos Neto, que era o presidente, né, ainda é o presidente do Banco Central, sabotando a política econômica do governo através de um instrumento importante que é a política monetária. Então, ficou muitos meses ali no 13,75, né, a Selic, todo mundo se lembra, que era uma forma de impedir qualquer caminho desenvolvimentista, progressista. O Lula dizia na campanha, eu quero fazer 40 anos em 4. Eu quero fazer mais e melhor do que os 2 primeiros mandatos. E, para isso, ele precisava, basicamente, taxa de juros baixa e a liberdade de realizar gastos, investimentos públicos, etc. E o Roberto Campos Neto não permitiu isso. O tempo foi passando, né? Tem um cronograma de mandatos antigos que acabaram. Hoje, a gente tem 4 indicações do Lula com o aval do Haddad. Então, são 5 bolsonaristas e 4 indicados pelo Lula do Haddad. Mas, ao longo de todas as reuniões, com exceção da última, do Copom, a gente vai ter mais uma agora, semana que vem, o que aconteceu? Esses 4 indicados, primeiro era 1, depois 2, depois 3, depois 4, né, à medida que iam substituindo, votaram o tempo todo com o Roberto Campos Neto e com essa maioria. Então, a minha preocupação é saber se esse pessoal, né, que na hora que vai ter mais um, né? Em dezembro, o presidente Lula vai ter 5 dos 4, com a saída do Roberto Campos Neto e a entrada de um presidente finalmente indicado por ele, Lula. Né? Mas a minha dúvida é isso, quer dizer, vai ser trocar 6 por meia dúzia, como está sendo até agora, ou eles vão ter, vamos dizer, uma coragem política, uma encomenda política, no limite do Lula, de fazer com que eles voltem a fazer o que o Banco Central deveria fazer. Para encerrar, por exemplo, além da Selic, que não é questão de 0,25%, a Selic tinha que baixar muito, níveis de 7%, 8%, né? Entre aspas, padrão civilizatório. Eles adoram se comparar com os Estados Unidos, União Europeia. Vamos botar o padrão dos caras. E também os spreads, que o Banco Central sempre fez, né? Cara de paisagem, os spreads no Brasil são absurdos, são os maiores do mundo. Aquela diferença que o banco cobra, né, o dinheiro que a gente deixa depositado, ele cobra na hora que a gente vai fazer um empréstimo. Para encerrar, cartão de crédito, por exemplo, é da ordem de 400%, quando a Selic está a 10%, né? É uma loucura, tá certo? Muito bom. Bom, uma queda de braço, pelo menos até o final do ano, né?
Paula, então a gente já deveria estar indo aqui para as suas considerações finais, que eu vou embrulhar junto com a minha última questão, que eu acho que nós sempre terminamos o programa com um olhar para frente, né? Então, a minha pergunta para você ainda é possível, dentro desse jogo político, com esse Congresso Nacional, nessa hora da regulamentação, a gente ainda esperar que essa reforma tributária, ela, ao longo do tempo, ela possa diminuir as desigualdades sociais, como você bem colocou no início, com uma melhor distribuição na arrecadação, para que os ricos voltem, quer dizer, que os ricos sejam tributados, e qual é o seu recado aí para o pessoal que está nos ouvindo, e que certamente no final da história essa reforma vai ser carreada, né, nos ombros da grande maioria do povo, da classe trabalhadora. Olha, Beth, veja, infelizmente a resposta não é muito otimista, entendeu? Quer dizer, o que acontece? A gente já conversou antes sobre isso, né? Quer dizer, você não tem nenhuma reforma no sentido de mudança expressiva do sistema de tributação quando você tem o início da validade, então, da emenda constitucional 132, que foi promulgada há algumas semanas atrás, tá certo? O sistema basicamente é o mesmo. Então, essa ideia de fazer justiça tributária, de que os ricos finalmente vão pagar os impostos, etc., nesse modelo não tem, infelizmente. Quer dizer, você teve basicamente uma simplificação do processo arrecadatório, né, da distribuição do bolo tributário entre União, estados e municípios, mas quem paga o imposto continua sendo o sistema que existia antes, que é marcado pela regressividade. A única novidade que eu chamaria a atenção é essa coisa do imposto seletivo, né, que então incide tributo sobre a história, mas não é a empresa que paga o tributo, esse aqui é o problema, quer dizer, você tem incidência de imposto sobre, sei lá, bebidas açucaradas, que é uma coisa fundamental, tá certo? O portador de doenças, diabetes, etc. Mas quem paga o imposto não é a empresa, é o consumidor. Então, é muito mais uma penalização, entre aspas, no sentido que esses produtos vão ficar mais caros e talvez isso atente um pouco para a consciência popular, social, etc., de, não, vamos reduzir esse tipo de consumo que faz mal para a saúde. Mas, infelizmente, essa reforma, da forma como está, ela não alterou em nada a injustiça da distribuição. Isso precisaria outras medidas, e não precisa de reforma constitucional, é só medida simples, né? Por exemplo, aumenta a alíquota do imposto de renda para pegar rendas mais elevadas. Amanhã, o ministro Haddad apresenta uma proposta para acabar com isenção de lucros e dividendos. Depois de amanhã, apresenta um projeto sobre grandes fortunas. É verdade, esse vai ser mais difícil, porque o Congresso tem um perfil super conservador, etc. Mas você coloca o debate na sociedade, isso é que é importante. Não pode ficar esquecido e dizer que uma simplificação vai resolver um problema de injustiça estrutural do nosso sistema de tributação, tá certo? Perfeito, Paulo. Olha, você pode, aí eu sei responder a minha pergunta, mas se você quiser fazer as suas considerações finais aí no final do nosso programa, por favor. Não, eu acho que, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite de vocês sempre estão chamando, né, pessoas para falar sobre temas muito relevantes, tá certo? Eu só chamaria atenção para um problema, vamos dizer, talvez mais de ordem política, né, que a gente está ingressando, porque lá se vai quase 1 ano e meio, né, do terceiro mandato do presidente Lula, e a crise política bastante aprofundada. Né, quer dizer, ele está basicamente na mão, né, quer dizer, de figuras como Lira, como Pacheco, né, o presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, uma pressão enorme das elites, né, do sistema financeiro, etc., e não tem oferecido para a sociedade, por exemplo, na questão econômica, alternativas que consigam mobilizar as pessoas a saírem em defesa desse programa progressista, desenvolvimentista, etc.
Infelizmente, a postura que o ministro Haddad tem à frente do Ministério da Fazenda tem sido muito mais de reverberar os interesses do sistema financeiro do que propriamente de ousar apresentar propostas mais consequentes. Por exemplo, essa questão do ajuste fiscal, do austericídio, como eu digo, né? Quer dizer, agora, hoje, né, está sendo divulgado pela grande imprensa que, finalmente, Haddad e Simone Tebet, imagina, Fazenda e Planejamento, aquilo que a gente já alertava há muito tempo, estão dizendo que não tem jeito, infelizmente, vão ter que retirar garantias constitucionais como o piso da saúde e da educação, que é uma loucura, né? Ou a ideia de você desvincular o benefício da Previdência Social do valor do salário mínimo, que é uma outra loucura, né? Quer dizer, eu espero que o presidente Lula assuma de vez o comando político na esfera econômica para dizer, não, o meu governo não vai fazer esse tipo de medida que nem os governos da direita tiveram ou a força, ou a coragem, ou a ousadia de fazer. Vocês lembram, Paulo Guedes enchia a boca para falar, vou acabar os 3 Ds que ele falava, né? Desconstitucionalizar, desestabilizar e desvincular. Privatização, filho da mãe, infelizmente, o presidente Lula não embarca nessa. Mas desvincular e desindexar, isso é uma loucura. Entende? Quer dizer, na verdade, o que a gente precisa é ter a clareza de que a austeridade fiscal, num momento de crise que o Brasil enfrenta, depois de 6 anos de destruição promovidos pelos governos Temer e Bolsonaro, exige muito pelo contrário, quer dizer, uma recuperação do protagonismo do Estado. Sem investimento público, sem aumento de despesas públicas nas políticas sociais, a gente não vai sair dessa grave situação em que a gente se enfrenta. Porque na hora que você espreme políticas sociais, saúde, educação, previdência, etc., qual é a alternativa? Num momento seguinte, a população só vai ter acesso a esses serviços por meio de privatização. Né? Correr para o plano de saúde privado, fazer um plano de previdência privada, ou botar os filhos na escola privada ou na universidade privada. Isso é totalmente contra toda a vida política e as propostas políticas que o presidente Lula sempre apresentou. Então, o que eu brinco, acorda, Lula, você precisa tomar as rédeas da economia do teu governo, entende? Mas a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas que são plantadas pela imprensa, né? Você sabe que a imprensa trabalha, muitas vezes, os grandes meios implantar, e tem gente que ganha com essa especulação, né? Então, acho que você que está lá dentro do governo seria a melhor pessoa para depois vir aqui nos informar o que realmente está acontecendo no debate econômico e político aí do nosso país, né? Tem que, acho que olhar com alguma seletividade o que é plantado aí pelos grandes meios. Não, com certeza, Beth, eu sempre tenho essa preocupação. Mas eu estou colecionando, veja, desde abril de 2023, porque eu já não estou mais trabalhando no governo, eu me aposentei, estou com mais liberdade, vamos dizer, de pesquisa, de emitir as opiniões até. Mas desde abril de 2023, mais de um ano, você começou a ter essas plantações, que era uma coisa que eu e outros economistas já alertavam. Olha, esse novo arcabouço fiscal vai implicar uma compressão, né, dessas regras que não podem ser comprimidas porque elas têm garantia, vamos dizer, do piso constitucional vinculado à receita, que é saúde, educação e previdência. Então, você teve, num certo momento, o secretário do Tesouro Nacional dizendo com todas as letras, temos que acabar com isso, o governo vai mandar uma PEC, porque está na Constituição essa garantia. Alguns meses depois, o secretário do Orçamento, é o outro lado da esplanada, subordinado a Simone Tebet, mas segundo escalão do governo, fala a mesma coisa. Ministros não se pronunciam, o Palácio do Planalto não se pronuncia. A coisa avança, chegou alguns meses atrás, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, diz que tem que acabar com a vinculação de previdência ao salário mínimo. E hoje, depois de não ter desmentido os seus subordinados, o ministro da Fazenda diz que vai apresentar projetos para, se não mudar a Constituição, mudar as regras de destinação das verbas orçamentárias para a saúde e para a educação, que é um contrassenso, quer dizer, você põe limite, contingenciamento, né, e teto,
ao passo que a despesa financeira, como eu falei, essa segue livre, leve e solta para crescer como quiser. A rubrica orçamentária que mais cresceu nos últimos anos foi justamente pagamento de juros da dívida pública. Voltamos, isso aí, fechou. Abre o seu microfone, Jorge. Não, e, sem dúvida, o presidente Lula não vai aceitar esse encaminhamento, se for verdadeiro, como a Beth está colocando, ele não vai aceitar. Mas a sua crítica é perfeita, Paulo. Um governo democrático, popular e progressista não tem que propor isso. E não vai propor. Não vai propor. Se tem ministro propondo, cabe a nós aqui como sociedade, Paulo, dizer para o presidente Lula, demita imediatamente, porque ele não está do seu lado, está contra o presidente. Paulo, obrigado. Beth, obrigado. Olha, quem nos acompanhou também até agora, viu, Beth? O tema é um tema que aparentemente ele pode ser técnico, mas, olha, tem um envolvimento direto com a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Paulo, muito obrigado por nos ajudar e vamos retornar mais à frente para aprofundar esse debate aí com relação à questão orçamentária e essas amarras fiscais que você bem lembrou. Muito obrigado quem nos acompanhou aqui até agora. Eu agradeço bastante. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau, pessoal. Até um próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Obrigada. Obrigado, Paulo.